Professor Adriano Silva e o canal Historiografando aqui na área com vocês. Vamos bater um papo aqui sobre o nosso concurso PM Paraná 2018, turma. Cresce as expectativas de abertura do edital com 4.000 vagas de nível médio. Retirei essa informação de um site seguro, onde eu sempre me baseio em cima das informações desse site. Concurso PM Paraná 2018, as expectativas estão muito grandes para a abertura desse edital para nível médio. E amanhã é um grande dia também para quem irá prestar concursos lá no Paraná, que é justamente o concurso para a carreira de cadete. Amanhã, dia 23 de setembro, estará sendo realizada aí essas provas para essa galera, tá bom? E aqui no canal Historiografando você começa a se preparar antecipadamente, anos-luzes, a abertura do edital, como você sempre sabe, né? Que para ter uma base sólida na sua aprovação, é necessário justamente o que? Uma dedicação antecipada, né? Porque cada vez mais os concursos estão ficando muito concorridos. Em cima disso, a gente do canal Historiografando só pede que você se inscreva, compartilhe esse vídeo aqui lá naquele grupo que você está inserido para PM Paraná, para outras carreiras militares. Isso incentiva demais, ajuda o canal, deixa aquele like, tá? Compartilha aí no Facebook. Aonde você quiser compartilhar, fique à vontade, tá bom? Isso só tem a engrandecer o nosso canal Historiografando. E lógico, né? Deixa o joinha e se inscreva também. E em cima disso, eu estou trazendo aqui o nosso primeiro encontro, baseado em cima do tópico que estará no edital de vocês, História Regional, que é a formação política do Estado do Paraná. Certo? Então prepara aí, senta e pega teu caderno e vamos começar a fichar com o professor aqui e aprender um pouco mais. O conceito de emancipação está atrelado à liberdade em relação à tutela exercida há tempos. Então, galera, aqui no edital de vocês está a palavra formação política do Estado do Paraná. Então, se você imaginar formação política, aqui não vai ser aquele momento que você conhece iniciando os partidos políticos, não, galera, certo? Muito se pensava que era justamente esse tópico, que era justamente essa área. E não é. Lembra quando vocês aí estão pé de comemorar o aniversário da cidade de vocês, o município de vocês, um exemplo, Maringá, né? E a notícia que sai lá no jornal, na mídia impressa, televisiva, né? É que Maringá está completando sua emancipação política amanhã. Lembra-se dessa palavrazinha? Então pronto, emancipação política é justamente o tópico que nós estamos falando em relação à independência de algo ou de alguma coisa, nesse caso da nossa cidade, certo? Então quando eu cito formação política, também seria esse princípio de emancipação, aonde o Estado do Paraná começou a tornar-se independente. A partir da sua independência, há aí um feixe de formação dos primeiros núcleos políticos, das primeiras pessoas que irão governar esse Estado, das primeiras pessoas a serem responsáveis por tocar o projeto para frente, projeto este de colonização. Firmeza, galera? Então, coloque essa ideia na cabeça de vocês a princípio. Se o conceito de emancipação está intimamente ligado à conquista de autonomia, justamente o que eu acabei de explicar para vocês, ó. Por que estudar a emancipação política do Paraná? Este território nem sempre foi autônomo, é uma pergunta, né? Na realidade, até 1853 não existia o Paraná. Então, outra informação importantíssima aqui para vocês, turma. Então, se até 1853 não existia o Paraná, a quem pertencia essas terras que hoje é o estado do Paraná? É isso que você vai descobrir aqui nessa nossa aula. Não existia o Paraná, firmeza. O território que hoje conhecemos como paranaense pertencia outrora, olha quem aqui, pessoal, a São Paulo. Então eu já vou pedindo a vocês um pouquinho mais de atenção, que vocês comecem, a partir de agora, né, a fichar e fazer suas anotações. Reserva aí uma página somente para suas anotações e pegar esses bizus que eu estou fichando aqui. O primeiro bizu é que até 1853 não existia o Paraná. O segundo bizu, e o mais importante até o momento, é justamente esse aqui, ó, pertencia a São Paulo. As bancas, as provas, irão cobrar uma coisa totalmente diferente de vocês. Tá aqui, ó, do ladozinho aqui inferior esquerdo, o nosso mapa, o mapa do nosso estado do Paraná, e você vai ter aí ciência, né, das cercanias geográficas. Então preste atenção, quais são as possibilidades que poderão vir na prova de vocês, tentando fazer com que vocês errem a questão quando falar que o estado paranense pertencia a tracinho. Olha só as possibilidades. O primeiro tracinho que eles podem colocar é São Paulo, o segundo tracinho e o mais bem cotado que eu aposto que eles colocam é Mato Grosso do Sul. O outro pontinho aqui, o outro tracinho, pode ser aqui, ó, Paraguai, ó.
Argentina ou Santa Catarina. Então, fiquem com essa ciência aí na mente de vocês, que se vocês forem indagados em uma prova a ser cobrada, né, a quem pertencia o nosso território, antes mesmo, até 1853, isso, vocês estão com a carta na manga. Firmeza, galera? Continuando aqui, ó. No final do século XVI e início do século XVII, as buscas por metais preciosos tiveram êxito na Baía do Paranaguá, por ter sido a primeira região do Brasil a apresentar sinais de ouro. Outra informação importante, ó, por ter sido a primeira, eu falei a primeira região do Brasil a apresentar sinais de ouro. O território passou a receber o que? Povoadores, especialmente paulistas. Olha aqui, mais uma informação importante que vocês colham e tirem fora daqui e notem. Notem que é importante. Que informação, professor? Repete novamente, por gentileza. Beleza. Metais preciosos fizeram parte do processo de história do nosso território do Paraná. Tá bom? Porque vejam só, a primeira região do Brasil a apresentar sinais de ouro, justamente a região do Paranaguá. Foi por isso que vários povoadores, né, começaram a se interessar por essa região, especialmente os povoadores vindo de onde, pessoal? De São Paulo. Os povoadores que eu estou fechando com vocês agora, ó, paulistas. Novamente, elenco para vocês que ela vai tentar fazer com que vocês errem essa questão. Ela quem? A banca. Tá bom? A produção aurífera foi responsável, portanto, em 1660 pela transformação de Paranaguá em capitania. Então, outra, pessoal, informação importantíssima para você, que a transformação de Paranaguá em capitania foi dada justamente por um fator. Qual foi o fator? Agricultura? Não, errado, pessoal. Pelo fator da produção aurífera. Cuidado, porque muitos estados vocês estão acostumados a entender que foi pecuária, outros estados falam, entretanto, da cana-de-açúcar. Aqui no estado do Paraná foi justamente a produção aurífera. A produção aurífera ela foi responsável, portanto, em 1660 pela transformação de Paranaguá em capitania. Nesse mesmo contexto, houve a fundação de Curitiba. Então, dentro dessa ótica, dentro dessa pujança em cima da produção aurífera, foi o momento ideal para que houvesse a fundação de Curitiba. Firmeza, galera? Olha as informações que nós conseguimos aqui colher. Está dentro desse slide com você e somente para você. Passando aqui para o nosso segundo ponto, né? Continuando ainda a formação política, viu? Diz o seguinte, ó. No entanto, a descoberta de ouro na região centro-oeste do Brasil desviou os olhos da coroa portuguesa do território paranaense. Então, nesse momento aqui, galera, ó, com a descoberta, né, do ouro na região centro-oeste do Brasil, deixa eu só fechar aqui para vocês, ó, a coroa portuguesa, né, ela começou a fazer vistas grossas, né, em relação ao que tinha conseguido ali naquele momento no nosso estado. Então começou a se interessar por riquezas e recursos maiores nessa região centro-oeste. Assim, lá por volta de 1710, foi fundada a Capitania Geral de São Paulo, que abrangia o território das capitanias de Paranaguá, São Vicente, Santo Amaro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e se estendia para o sul da colônia. Então, outro dado importante para vocês aí é justamente essa fundação da Capitania Geral de São Paulo. Né? Quais eram os territórios que faziam parte dessa tão grande e elevada capitania? Capitanias de Paranaguá, certo? O território da Capitania de Paranaguá, São Vicente, Santo Amaro, aí tá aí todos fichados com vocês, para vocês. Vocês parem o vídeo e fichem também, notem esse dado importante. Nesse momento, portanto, o território paranaense passou a estar sob tutela paulista. Então, olha aí, turma. Quando eu falei para vocês agora há pouco que em 1710 foi fundada a Capitania Geral de São Paulo, lembra disso? Acabei de falar, né? Que abrangia vários territórios, mas o que nos interessa aqui é somente o território de Paranaguá aqui, ó, fechando comigo aqui, tá? O que nos interessa bem para nosso estudo aqui é esse território. Bom? Então, com isso, com esse advento, né, a Capitania Geral de São Paulo abrangendo todos esses territórios, né, o território paranaense ele passou a estar sob tutela paulista, com a denominação de Quinta Comarca de São Paulo, com sede lá em Paranaguá.
Então olha só aqui, né, o dado, a informação complementar que o canal Historiografando está dando de bandeja, de presente, caso vocês sejam indagados na prova de vocês. Ó. Nesse momento, portanto, eu vou até repetir, para não ser bem enfadonho para vocês, eu vou repetir uma única vez fichando e vocês copia aí do outro lado para o vídeo, tá? Nesse momento, portanto, o território paranaense ele passou a estar sobre tutela. O que significa tutela? Sobre responsabilidade. De quem? Dos paulistas. Com a denominação de Quinta Comarca de São Paulo, com sede em Paranaguá. Firmeza, galera? Então, olha aí as nossas primeiras raízes do território paranaense. Fique ligadinho nesses detalhes, viu, galera? Esses detalhes são as minúcias que serão apresentadas para vocês lá no dia da prova. Enquanto o território paranaense era comarca de São Paulo, acabamos de falar, não havia uma estrutura competente. Eu falei para vocês, não havia uma estrutura competente para as exigências administrativas da região. Traduza, professor Adriano, isso aí que eu não estou conseguindo reter, não estou conseguindo entender. Vamos lá, turma. Olha só, no momento que o nosso território paranaense era justamente de quê? Da comarca de São Paulo, não existia uma estrutura. Quando eu falo competente para a exigência administrativa da região, era que não existia recursos necessários. Não existia aqui um corpo de trabalho voltado para o trabalho administrativo. Não havia essa estrutura para suprir todas as exigências que precisava-se ter enquanto território. Firmeza, galera? Então, enquanto o território paranaense era comarca de São Paulo, não havia uma estrutura competente para as exigências administrativas da região. E a banca, a prova vai dizer para vocês que havia sim uma estrutura em cima do âmbito administrativo nessas terras. E você já sabe que está errado. Olha só o resultado de não haver essa estrutura. Ó. A segurança era péssima. Está aqui o resultado, é só você lembrar disso. Ó. A segurança era péssima, não havia escolas, também não havia professores suficientes para a população, a justiça era mal aplicada e lentíssima, os serviços públicos eram o quê? Precários, as verbas eram desviadas e, além disso, a comarca sofria um pesado tributo, pago tanto para o Império quanto para a província de São Paulo. Então aqui também tem uma informaçãozinha escondida que ela é tão importante quanto as demais que eu fichei lá atrás. Qual é essa informação, professor? É essa, ó, que a comarca sofria pesados tributos, que esses tributos eram pagos. Entretanto, como era o caso do estado de Pernambuco, tiro como exemplo aqui, esses tributos eles eram pagos somente para a coroa. Aqui no estado do Paraná, não era só para a coroa. Quando eu falo coroa aqui, o império, a mesma coisa, não tem problema, tá, meu aluno, minha aluna? Então, quando eu digo para vocês que a comarca sofria com pesados tributos pagos tanto para o Império quanto para a província de São Paulo, pronto, você pegou aí, né, as duas subdivisões dos tributos que eram destinados de dentro das nossas cercanias geográficas. Firmeza, galera? Pegou esse pontinho aí interessante, esse ponto importante, show de bola. Posso passar para as demais etapas? Já estamos nas demais etapas aqui. Ó. Essa conjuntura gerava grande insatisfação. Que conjuntura? Essa conjuntura de pagar esses impostos divididos para duas searas. Isso causava, isso gerava grande satisfação de quem? Da população. Porque a população queria ser independente. A população já visava essa independência. Montar o seu primeiro corpo político. Montar as suas primeiras formas de administração política do Estado. Assim, parte da população da comarca começou a lutar por sua liberdade político-administrativa. E lá em 1811, tendo em vista a presença da família real no Brasil, a comitiva de D. João VI e família, lembra-se disso, né? Ocorreu a primeira tentativa de emancipação. Olha só o momento, ó, ocorreu a primeira tentativa de emancipação política do território paranaense. Olha aqui, galera, qual foi o contexto histórico que houve a primeira tentativa de emancipação política do território paranaense? Já pensou isso sendo cobrado em tua prova? Aí você vai só simplesmente lembrar do canal Historiografando do professor Adriano. Foi justamente no momento da presença da família real no Brasil. D. João VI e comitiva. Show de bola, cara. Matou a questão. Derrubou mesmo, humilhou a banca mesmo. Quebrou a banca e ela ficou olhando para você assim, só a ver navios mesmo. Né? O aluno acertou essa questão, então ele está preparadíssimo.
Pedro Joaquim de Sá, representante da Câmara de Paranaguá, foi a pessoa responsável para apresentar Adão João VI. Olha aqui, Adão João VI. A banca poderia cobrar Adão João IV, tentar enganar vocês. A banca poderia simplesmente tirar a figura do Pedro Joaquim de Sá e colocar João Joaquim Germano. É interessante vocês associarem esses personagens a pessoas que vocês conhecem, a pessoas que têm espírito de liderança. Tem algum Pedro aí, algum Joaquim no bairro de vocês que tem esse espírito de liderança, que é justamente uma das pessoas responsáveis aí por liderar os grandes momentos históricos? Se tiver, associa com esse Pedro Joaquim que você conhece aí, que fica bem fácil, galera, fica bem tranquilo. Não precisa você estar simplesmente notando, vendo isso ali todo dia, direto, não. A maneira certa de você notar os bizus das nomenclaturas de personagens principais é você associar com pessoas que você conhece. Às vezes você sabe que na sua rua, no seu bairro, tem uma pessoa que é mais líder em um movimento. Pronto, joga aquela pessoa ali como se fosse o personagem aqui do nosso momento histórico, que vai dar tudo certo. Apresentaram aqui a Dom João VI as possíveis vantagens com a separação do Paraná da província de São Paulo. Então foi entregue um documento, nesse documento, apresentando, tentando persuadir e convencer Dom João VI de que o Paraná já estava apto a se tornar, a ter a sua formação política dentro do seu estado, a ter a sua independência e a partir dali começar a montar um corpo administrativo para essa cercania geográfica. Então o que acontece? Foi o que aconteceu depois disso aí. É tema das nossas próximas aulas. É tema justamente dos nossos próximos encontros. Próximos encontros estes, pessoal, que você pode resumir entrando em contato comigo através do meu zap, que está aqui na tela de vocês, ou através do meu e-mail, para que vocês possam adquirir aí a nossa aula, o nosso curso da plataforma fechada. Entre em contato comigo, vale a pena, tá? Para que você possa aí ficar a par. Mas antes de finalizar, pessoal, tem aqui uma questãozinha básica, uma questãozinha fácil do que nós já trabalhamos hoje aqui, para que vocês possam resolver. Uma questão nossa, canal Historiografando, do professor Adriano Silva. Sobre a formação política do Estado do Paraná, julga assertiva de acordo com o processo histórico político local. A letra A vem dizer, a fundação de Curitiba está inserida no momento pós os metais preciosos terem êxito na Baía de Paranaguá. E aí, galera, está certo ou está errado? Lembra dos bizus? Lembra do que eu falei lá atrás? Que eu não falei em momento algum que a fundação de Curitiba estava inserida em um momento pós, ou seja, após os metais preciosos, mas sim no momento contemporâneo aos metais preciosos e não pós. Por isso essa questão aqui, marca um xão de errado nela e corre para outra, cara. A letra B diz, o território que hoje conhecemos como Paranaense pertencia outrora ao quem? Mato Grosso do Sul. Foi o que eu bati lá atrás. Você sabe que isso aqui está errado. Sabe muito bem, que foi justamente o mais cotado que eu disse para vocês que poderia aparecer. Mato Grosso do Sul, São Paulo. Tá bom? A letra C vem falar, a descoberta de ouro na região centro-oeste do Brasil desviou os olhos da coroa portuguesa do território paranaense, ou nenhuma das alternativas anteriores. Temos sim gabarito. O gabarito dessa questão é a letra C de casa. É justamente isso aqui, está de acordo com o que eu acabei de trabalhar com vocês. Então, galera, aqui foi só um prefácio, uma pequena parte do que ainda tem por vir por aí, tanto aqui no canal YouTube, free para vocês de formas bem limitadas, quanto lá na plataforma fechada, onde você vai encontrar videoaulas, um materialzinho de apoio em PDF, a teoria, que é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, e a prática, que é aplicando algumas questões para associar, para conhecer mais, para treinar o assunto e você seja menos tendencioso à falha no dia a dia. Tá bom? Canal Historiografando e você passando aqui para divulgar o nosso material aí da plataforma fechada e já começar a dar uma ajuda, um salto para que você tenha um bom êxito aqui na vitória rumo à gloriosa PM Paraná. Forte abraço e até o nosso próximo encontro.